Olá, estamos aqui mais um domingo para a continuidade do nosso estudo a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Para isso, utilizando uma obra psicografada pelo Chico, que se chama Livro da Esperança, psicografado pelo Emmanuel. Hoje nós estamos estudando o capítulo 20, intitulado No Domínio das Provas. Emmanuel selecionou o versículo que está em Mateus 18, capítulo 18, item 7, que diz: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. E faz relação com o capítulo 8, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. E Emmanuel começa. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa, durante a fase de berço e, posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Não frequentaria qualquer educandário, a fim de não aturar professores austeros ou sofrer influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado, assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos de heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isolar-se-ia de todo o contato humano, para não arrostar problemas, e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade interior. Candura inviolável e ignorância completa. Santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar, e, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito sofre o conflito da readaptação que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido, e o filho acaba enxergando a insânia e a crueldade, onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis na imensidade cósmica, de maneira a que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção. Amealhada a cultura ou levantado o edifício, desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento. Então aqui, Emmanuel está nos falando sobre a questão das provas. E para começar a falar dessas provas, ele utiliza essa figura de um pai que pouparia o filho de todos os males, de todas as dificuldades, de tudo, até um determinado ponto de sua existência, quando ele seria um adulto. E quando adulto, este filho então iria para o mundo e estaria totalmente despreparado para enfrentar o mundo, porque não foi exposto às dificuldades ao longo do seu desenvolvimento, e então ele irá sofrer muito mais para se adaptar a essa nova realidade. E aqui é interessante a gente pensar que Emmanuel está nos falando sobre Deus, nosso Pai. Porque Deus, sendo nosso Pai, por que ele não nos protege de todo o mal?
Por que que Deus, que é nosso Pai, permite que as coisas que não são boas nos alcancem? E aí que vem a sabedoria divina. Porque nós estamos encarnando há bastante tempo. Porque nós chegamos agora no estágio num mundo que estagiamos de provas e expiação. Mas nós já vivemos certamente em um mundo primitivo. E quando nós temos como espírito as primeiras encarnações em que nós usamos nosso livre-arbítrio, nós vamos adquirindo, com a nossa experiência, o caminho que nós queremos trilhar. Nós vamos escolhendo os caminhos que nós queremos trilhar. E aí existe uma diferença entre um espírito que é mau e um espírito que pratica a maldade por ignorância. Então, para a gente pensar sobre isso, quando nós pensamos em um espírito que está encarnado no mundo primitivo e ele tem é um mundo onde a gente tem mais um instinto de sobrevivência mais aflorado e que muitas vezes se usa da violência para se manter a segurança do seu grupo familiar, às vezes incorrendo em agressões e até a morte de outros seres. Mas nesse momento em que nós estamos como espíritos recém-saídos ali na condição hominal, nós temos um atenuante, porque nós estamos fazendo um mal, mas é um mal que nós praticamos por ignorar qual seria o certo. Então, este mal que nós praticamos por ignorância da lei de Deus, por ignorância daquilo que é o certo e o errado, esse mal ele é atenuado. E é diferente de quando eu planejo fazer o mal para alguém. Então, quando eu planejo, por exemplo, uma pessoa me prejudica e eu planejo uma vingança, como que eu farei? De que forma que eu farei? Como que eu faço para aquela pessoa sofrer? Aí eu estou escolhendo praticar o mal. Eu não estou fazendo por ignorância. Eu estou fazendo porque eu quero prejudicar o outro. Porque eu tenho consciência de que aquela minha ação vai desencadear um sofrimento no outro e eu desejo isso. Então, isso é uma escolha que o meu espírito está fazendo. E isso tem consequências. Esse é o escândalo que nos fala Jesus na sua fala, né? Como nós vivemos em um mundo de provas e expiação, é um mundo onde ainda existe mais, aparece mais as coisas, a maldade do que o bem. Existe um desequilíbrio nessas forças. Então, naturalmente, nós que estamos no mundo de prova e expiação, passaremos por experiências que envolvam situações de mal. Mas nós não podemos esquecer que praticar o mal não é necessário para a nossa evolução. É uma escolha. Porque eu posso escolher não praticar o mal. E eu seguirei a minha evolução da mesma forma. Tanto é que é essa parte que Emmanuel destaca aqui, que está lá no capítulo 8 do item 13, né? Então, ele coloca assim aqui, Kardec está dizendo: deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. E isso está reafirmado no Livro dos Espíritos, na questão 120, onde Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Os espíritos respondem: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, ignorar uma coisa e fazer por não saber o que é o correto é uma coisa. E fazer o mal de caso pensado e planejado é outra coisa.
Questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Então veja, nós não somos obrigados a sermos maus. Praticar o mal não é uma condição que nós temos que fazer para podermos um dia ser bons. Isso é uma questão de livre arbítrio. Deus nos criou todos simples e ignorantes, sem conhecimento. Nos deu livre-arbítrio e nos deu condições de praticar as nossas escolhas. Colocou onde as suas leis? Na nossa consciência. Portanto, nós passamos a responder pelas escolhas que nós fazemos quando recebemos o livre-arbítrio. E escolher caminhar pelo caminho do mal é algo individual de cada espírito. Não é uma condição. Deus não criou ninguém mal. É uma escolha que a criatura faz. E por Deus ter este cuidado de querer nos preparar para aquilo que nós temos que experienciar, Ele não nos priva dos males e das dificuldades, porque Ele sabe que através das dificuldades, através das frustrações, através das experiências de traição, de confiança que nós passamos, nós vamos aprendendo e desenvolvendo virtudes, como a resignação, a paciência, a prática do perdão, a prática da caridade. Então Deus permite para que a gente aprenda, né? E aí, Emmanuel nos coloca que as dificuldades e lutas são como materiais didáticos para nós aqui. E que quando nós superarmos aquilo que nós estamos construindo, as dificuldades vão sumir e as lutas também. Então, essas provas que nos alcançam, as provas, as expiações, elas vão nos fortalecendo, elas vão nos dando resistência para que a gente possa continuar firmes na nossa jornada. Então, nós precisamos confiar na condução de Deus no nosso caminho e nos lembrar de que Ele nos conhece profundamente e de que tudo aquilo que nos chega tem um propósito maior. E o mais importante é que a gente possa, através do nosso livre-arbítrio, fazer escolhas positivas que reforcem o nosso desenvolvimento espiritual, desenvolva as nossas virtudes, a fim de que a gente continue seguindo no nosso caminho evolutivo que nos reconduz para junto de Deus. Uma gratidão a todos e até a próxima semana.